Tem um almoço bacana. Como dono de botequim, sou muito sensível à proposta do senhor do almoço. Eu só queria saber se tem um microfone, assim, para eu ver a apresentação, porque senão eu estou de costa para ela, eu não consigo nem falar e vê-la. E peço que o tempo comece assim que chegar o microfone, viu, deputado? Zero tempo. O tempo está ali, viu, Paulo? Você pode se monitorar ali, ó. São 15 minutos, é isso? 10. 10. É 10, né? O dele foi 15, mas 10. tudo bem. Não. Eu não sou professor, talvez eu consiga falar mais rápido. Bom, primeira coisa, deputado, obrigado aí pela sensibilidade do senhor para a discussão desse tema, que ele é fundamental para a sociedade e ele é de difícil transparência e, de fato, inclusive a fala do professor e a fala do senhor induzem, deixam claro como é difícil entender o que tipo de preço que nós estamos falando. Então, eu queria começar explicando como é que é a tarifa que o lojista paga. A tarifa que o lojista paga, ela tem 3 componentes. A parte da bandeira, que eles chamam FII de bandeira, que é a Master, Cobra, a Cielo, a Elo, Visa. A parte que nós estamos debatendo aqui, que chama intercâmbio, que é a parte que remunera os bancos, e nós temos uma parte que é cobrada pelas maquininhas, Cielo, Rede, Stone e todas as outras, PagSeguro estão no mercado. Só para fazer uma observação, o senhor se apresentou como liberal. Mais liberal do que o setor do bar e de restaurante não existe. 1 milhão de empresas concorrendo, nós somos absolutamente liberais no que diz respeito à economia, com uma pegada social, como o senhor também demonstra ao preocupar com o pequeno empreendedor. Dessas 3 partes, deputado, somente a da adquirência é um preço livre, sujeito à concorrência. Portanto, falar em mercado para as demais... O senhor quer fazer? Não. Por quê? Porque o intercâmbio e o FII de bandeira são determinados pela própria bandeira. Então, não são preços livres, são tabelas, são são tarifas. E tarifas, elas precisam de atenção muito especial. Certamente, o Banco Central vai poder explicar isso melhor. Então, dado esse fato, precisamos dizer uma outra coisa que vai contra a fala do professor. A concorrência, deputado, no mercado de bandeiras, ela não gera, como esperado, redução de preço. Ela gera aumento de preço. Isso está na literatura, o professor certamente sabe. Por que gera aumento de preço? Porque a briga é pelo emissor do cartão. Então, quem é o maior emissor da bandeira A no Brasil? Itaú. Da bandeira B, Bradesco. Da bandeira C, Bradesco e Banco do Brasil. Essa bandeira, por exemplo, a Elo, que foi uma bandeira nacional que entrou no mercado, ela entrou e cobra até hoje o maior intercâmbio. Com que objetivo? Ficar mais estimulante para os bancos emitirem a sua bandeira. Então, quando há concorrência entre Visa, Master, Elo e outras bandeiras, o efeito de mercado é subir o preço ao invés de cair. Porque eu pago mais para o banco emitir a minha bandeira em detrimento da emissão da outra. Então, nós estamos falando de um mercado imperfeito, onde a concorrência eleva ao aumento de preço ao invés da redução de preço. Daí que vários países, a Europa é um exemplo disso, impuseram um cap, um limite a esse valor dessa tarifa e não desse preço livre pago aos bancos, em geral, os emissores, para que isso proteja o lojista e, em especial, o consumidor. Bom, o Banco do Brasil já fez isso com relação ao débito. Diferentemente do que supôs o nosso professor Brasil, muitas coisas estão sendo diferentes do resto do mundo. E eu posso assegurar para o senhor, a gente tem pesquisa, que o cap, o limite do débito, chegou no lojista, chegou especialmente no pequeno. Demorou os 3 primeiros meses, só as grandes redes chegaram a ter acesso ao limite que o Banco Central baixou de 1,2 para 0,8 o valor máximo do intercâmbio do débito, e a média de 0,82, 83 para 0,5. Eu diria para o senhor, e o Banco Central está fechando aí 1 ano, como prometido, de estudos, isso vai vir claramente na mídia aí nos próximos meses. O repasse é acima de 80%, 85%, chegou no lojista. Então, nós estamos vivendo uma situação completamente diferente do que, eventualmente, a esperada pelo professor. Mas vamos mostrar algumas coisas aqui. Bom, nesse momento de concorrência bastante
positiva que a gente está vivendo nos últimos anos, com a entrada de novas empresas concorrendo aí, inclusive fazer um destaque positivo aqui para a entrada da PagSeguro, que entrou no mercado que ninguém acreditava, que era um mercado que o ticket médio é 1.800, é o pequenininho lá na ponta, que só trabalhava com dinheiro, que tinha que dar fiado. Então, descobre um novo nicho de mercado. Não estou dizendo nem que eles cobrem barato, não, mas eles prestaram um serviço de bancarização, de trazer, ao levar a esse pequeniníssimo, uma coisa que não existia no Brasil. Esse ambiente de forte concorrência com os entrantes, por exemplo, a empresa mais valiosa do mercado há 5 anos atrás era a Cielo, valia 85 bilhões de mercado. Hoje vale um terço disso, menos de um terço, um quarto. Por quê? Porque eles tinham uma margem de lucro de 65%. O primeiro artigo que eu fiz em torno disso foi em 2012, para a Folha de São Paulo, falava do oligopólio das maquininhas. O ambiente de concorrência, eles continuam sendo a maior de mercado, eles continuam tendo 50%, mas o valor da ação deles hoje é um quarto do que era, porque eles estão começando a operar com margens parecidas com o que existe fora do Brasil. Então, o que acontece? A taxa do débito, a taxa final, que inclui essas 3 partes, bandeira, intercâmbio e a margem das empresas de maquininha, caiu de 1,55 para 1,30 e pouco hoje. Num período só de 2 anos, nós estamos falando aqui de 2016 para 2018. E do crédito também caiu de 2,75 para alguma coisa perto de 2,50. Mas olha aqui, deputado, como é que fica claro que o problema precisa de intervenção do Estado. Enquanto a concorrência fez a taxa total cair, na verdade, o que aconteceu mesmo foi a parte das maquininhas despencando, explicada aí pela desvalorização da Cielo. Já a parcela do banco, do intercâmbio, todas sobem. Essa aqui é dados do Banco Central. Então, você tem o cartão normal, ele sobe de 54%, ele chega a 60 e tantos por cento da tarifa total. Os cartões Gold sobem, os cartões Platinum sobem. Ou seja, a mordida do banco, não só ela cresce em termos percentuais, como ela cresce em termos absolutos. E a gente vai dizer por quê. Hoje, 65% do preço que paga o lojista, ele é exatamente intercâmbio. Vai para o banco por uma tarifa sem sujeição nenhuma à concorrência. Ao contrário, a concorrência faz o preço aumentar, como foi o movimento que o senhor fez referência aqui no início. Para que o determinado banco continue interessado em emitir o meu cartão, eu subo o meu intercâmbio e aí ele vai emitir o meu cartão ao invés de emitir o Visa, ao invés de emitir outro cartão. Bom, outra coisa dramática, e o senhor, como homem do povo, sabe disso, é transferência de renda às escondidas. Os cartões no Brasil premium são hoje, deputado, acima de 40% do total de cartões. Nós vamos mostrar isso ali agora. Mas o que significa isso? Eu, quando vou na sala VIP e fico tomando champanhe no aeroporto, e eu tenho um cartão premium, esse cartão tem de intercâmbio acima de 2%, só da parte do banco. Só que o preço do lojista é um só para todo mundo. Como é que ele faz? Para pagar essa taxa, ele faz um cardápio mediano. Eu que chego com um cartão Classic, ou mesmo pagando em dinheiro, estou pagando um preço que vai pagar a sala VIP do Paulo Solmuth em Congonhas, ou no Galeão é melhor, tem champanhe, tem uísque. Então, essas coisas são uma transferência de renda. Então, você pega aquele pequenininho lá, está pagando uma taxa para que eu possa ficar nessa sala bonitona aqui. E como é que isso acontece no Brasil? Quanto maior, quanto o tipo de cartão premium, que chamam de Black, Gold, ele paga o intercâmbio maior. O banco cobra mais para emiti-lo. Bem mais. Até 2,50, 2,40, só a mordida do banco. Veja só o que a indústria de cartões está fazendo. Em 2014, nós tínhamos só 20 e poucos por cento dos cartões eram prêmios. 4 anos depois, deputado, já são 42% de todos os cartões no Brasil são emitidos, são prêmio. Qual que é a razão disso? Primeiro, eles emitem cartão prêmio que eles ganham mais dinheiro do banco. Cobram mais do lojista por consequência, porque esse dinheiro tem que ser repassado. Agora, qual que é uma coisa curiosa? O senhor, de novo, homem do povo, sabe que no Brasil nós não temos nem 5% da nossa população pode ser chamada de rico. No entanto, para o mercado de cartão, 42% são ricos, merecem cartões premium.
perfil de Europa, de Estados Unidos. Esse é o chamado movimento da platinização. Para que eles possam cobrar mais intercâmbio, remunerar mais os bancos, eles estão emitindo cartões Gold, Platinum, Black, para quem não tem renda. Minha filha saiu da escola, ganhou um Gold. De cara, renda zero. Antigamente, se ganhasse, ganhava um normal. Hoje, não. Por quê? Porque, se ela for lá, ela vai pagar mais e, portanto, os bancos vão ganhar mais. Para o senhor ter uma ideia, uma transação, em média, num Gold, paga 1,6 só de intercâmbio. E, num Black, 2,5. Eu preciso falar um tiquinho mais, aqui, se o senhor me permitir. Vou até pular algumas coisas, mas... É o caso da Elo aqui que eu falei, né? A Elo sai de quase zero de cartão e vai para 35 milhões de cartões. Eu não sei exatamente onde que ele achou os 20%, mas, segundo me disse na reunião da BEX, que eu tive lá terça-feira agora, dos 50 milhões de estabelecimentos que recebem cartões no mundo, 10 milhões estão no Brasil. Então, a penetração de meios de pagamento no Brasil ela é muito acima da média do mundo. Segundo a BEX, o Ricardo está ali, pode confirmar. Apesar de eu ter ouvido de um colega dele lá de diretoria, ele deve ter esse número com certeza. Então, nós vemos aqui que o Elo sobe de preço para conquistar mercados. A Europa e diversos países já colocaram cap. Por exemplo, na Europa, o cap do intercâmbio do débito é de 0,2, menos da metade do que é no Banco do Brasil, que foi criticado aqui, o Banco Central teria feito 100 estudos, menos da metade do cap do Banco do Brasil. No débito, no crédito, que é o que nós estamos discutindo, na Europa é 0,3. Nós temos aqui no Brasil até 2,6 num Black. Na Austrália, a média no crédito é 0,5, no débito é 0,08. No Canadá, na China, que é recém-chegado, tem cap nos dois, no débito e no crédito. No débito, 0,35 e no crédito, 0,45. Essa conversa de que o mercado tem danos, o Banco Central vai demonstrar logo, porque fechou o estudo, vai mostrar que não houve redução da emissão do débito, cartão de débito, que o repasse chegou na ponta. Isso eu sei porque a gente recebe lá a parcela de cartão de débito, nossa, está crescendo direto. O repasse chegou na ponta. A autoridade tem que atuar quando a tarifa é tarifa e não preço livre, quando a concorrência aumenta preço ao invés de diminuir. E, por fim, nós temos que acabar com o desrespeito aos movimentos desse Congresso e outros. No final do ano passado, a CAIA, do Senado, determinou que o Banco Central e o CAD fossem atrás de implantar o débito. Eu tenho certeza que os estudos estão sendo feitos e o carinho que o professor pede com os bancos deve estar sendo objeto de muita atenção do Banco Central. Mas, nesse caminhada, deputado, nos últimos 2 anos, essas empresas tomaram, no CAD, mais de 7 multas, TCC, termo de cessação de conduta. Cada dia fazem uma. Se eles estão sendo sistematicamente punidos pela autoridade anticoncorrencial... Vai concluir. E se eles não estão dando a devida atenção a uma regulamentação do Congresso Nacional, do Senado, eu acho que é a hora oportuna que o senhor trouxe o tema de novo para discussão para essa casa, e eu agradeço. Obrigado. Bom, agradeço a Paulo Solmuc, da Brasel, Solmuc, e passo a palavra a Ricardo Paz Vieira, da BEX.